Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao webcast de hoje. Meu nome é Maíra Cremonese, eu sou gerente de portfólio da área de serviços aqui para o Brasil. E hoje, nesse webcast, a gente vai falar de um tema super importante para a indústria, que é sobre manutenção e especificamente sobre manutenção preventiva. E para esse nosso bate-papo, a gente tem o nosso convidado, o Tiago. Gostaria de agradecer a sua presença. Tiago, muito obrigado por essa participação de hoje. Eu que agradeço, Maíra, obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Thiago Zanini, eu trabalho na Tetra Pak há mais de 15 anos, e atualmente eu trabalho na área de suporte a vendas, para a região Américas, focado na categoria de peças e manutenção. Basicamente, meu trabalho consiste em suportar o negócios de peça e manutenção, né, e também suportar o time comercial para poder entregar as melhores soluções, e atender as expectativas aí superar as expectativas dos nossos clientes. Nos últimos anos, a nossa área de peças e manutenção vem trabalhando bastante no desenvolvimento de novos produtos, né, então eu posso citar alguns exemplos aqui. Hoje a gente tem o Parts Control, né, que o Parts Control nada mais é do que um produto que suporta a gestão eficiente dos estoques dos nossos clientes. A gente tem trabalhado bastante nas criações de novas recomendações de manutenção preventiva, muito focado aí em equipamentos de processo. Um outro lançamento que é o AHM, né, o Asset Health Monitoring, nada mais é do que, um monitoramento contínuo através de sensores, né, que a gente consegue antecipar, potenciais falhas dos equipamentos, né. Então equipamentos de envase, separadoras, homogeneizadores e assim por diante. E por último, o grande lançamento desse ano aqui para o Brasil, que é um robô, né, um robô para inspeção de espaços confinados. E dentre outros exemplos aí que eu posso citar. Legal, Thiago. Você falou de vários produtos que a gente vem lançando ao longo dos anos e o robô, que é justamente dele que a gente vai falar hoje um pouquinho mais em detalhe. Mas antes da gente começar a falar do robô, eu queria entender por que que é importante, então, a gente fazer a manutenção e a manutenção preventiva. A manutenção não é aquela lá, vai lá, aperta um parafuso, troca uma peça. Por que que é tão importante? A manutenção preventiva ela é extremamente importante, né, e eu posso citar alguns exemplos, né, alguns motivos, né. Então, primeiro, redução de falhas inesperadas, né. Então, quando você realiza as inspeções, os ajustes regulares dos equipamentos, você consegue antecipar e identificar pequenos problemas, né, antes que eles se tornam grandes falhas, que podem até mesmo parar a operação, né. Segundo ponto, redução de custos operacionais. Então, embora a manutenção preventiva ela te exija um investimento inicial, um investimento para realizar essa manutenção, você evita gastos maiores com reparos emergenciais, né. Uma coisa é você planejar, outra coisa é você estar no meio da sua operação, você ter uma manutenção corretiva, né. Então, você acaba tendo que substituir peças mais caras, você tem perda de produtividade e você tem mesmo até mesmo, riscos na segurança do alimento, né. Terceiro ponto é relacionado ao aumento da vida útil do equipamento, né. Então equipamentos bem, cuidados tendem a, durarem mais, né, e ter um desempenho maior, ao longo do tempo, né. O quarto ponto é relacionado à melhoria da eficiência operacional, né. Então, de novo, máquinas em bom estado, eles operam com eficiência maior, eficiência energética e maior produtividade. Então acaba reduzindo desperdícios, reduz perdas na produtividade e aumenta a qualidade do produto. O quinto ponto relacionado à segurança, equipamentos mal conservados podem representar riscos aos operadores, e até mesmo ao ambiente. Então a manutenção preventiva ela te ajuda a garantir essas condições seguras de uso. E o sexto ponto é relacionado a planejamento e previsibilidade, né. Então quando você, faz a manutenção preventiva, né, você consegue fazer todo o planejamento, né, você consegue fazer a programação e você acaba minimizando os impactos da produção, né, você melhora a sua gestão de recursos, enfim, então você tem um ganho quando você realiza as manutenções preventivas.
Tiago, você falou para a gente sobre 6 grandes benefícios da manutenção preventiva, imagino que tenham muito mais, se eu puder aqui listar 2 dos que você falou, a questão de evitar falhas antes que grandes paradas de planta ocorram, ou mesmo redução do custo operacional, mas imagino não deve ser fácil, mesmo fazer a manutenção preventiva não deve ser fácil, porque você tem que parar a produção para fazer a manutenção preventiva. E quanto mais rápido então que seja essa manutenção preventiva, melhor, porque é menor parada de produção. E é justamente um dos benefícios que a gente tem do robô, que é o produto que a gente está lançando esse ano, um dos benefícios justamente é essa rapidez na manutenção preventiva. Mas conta então um pouquinho pra gente o que que é o robô, sobre esse grande lançamento da Tetra Pak desse ano. Exatamente, o robô como o próprio nome diz, robô para inspeção de espaços confinados, né, ele tem uma tecnologia absurda, né, porque ele consegue andar verticalmente nas paredes internas, né, dos tanques de acondicionamento, torres de secagem, enfim. Ele possui uma câmera de alta resolução com mais de 30 vezes de zoom, que ele te permite, analisar e identificar potenciais falhas, potenciais defeitos dentro desses tanques, com máxima precisão. Tiago, você explicou pra gente então que o lançamento é esse robô que faz inspeção de tanques e torres de secagem, mas por que é importante fazer essa inspeção? Bom, é importante porque, primeiro, garantir que todos os equipamentos ou que tenham contato com o produto, eles estejam dentro da manutenção, eles estejam em conformidade, pelo menos com a manutenção preventiva. E aí os tanques e as torres de secagem não são diferentes, eles podem ali haver fissuras, falhas na solda, riscos que podem potencializar a incrustação e potencializar uma possível contaminação do produto, né. Então, o robô ele entra para ajudar nessa parte da inspeção, que hoje a gente tem outros métodos manuais em serem feitos, mas que tem outras complicações. E aí no final a gente consegue garantir a qualidade do produto. Legal, o robô ele inspeciona então as fissuras, as não conformidades dentro dos tanques e torres de secagem, certo? Exatamente, exatamente. Tiago, você comentou que hoje existem outros métodos para fazer essa inspeção de torres e tanques de secagem. Quais são esses métodos? Como é feito hoje em dia? É. Hoje as inspeções dos tanques, elas são bastante complexas, e demoradas, né, porque é necessário, para fazer a inspeção, primeiramente, entrar dentro do tanque, né, então e para você poder entrar dentro do tanque, você precisa fazer instalações de andaimes, você precisa muitas vezes fazer a contratação de equipes de segurança, né, para poderem atender a norma da NR33, né, que trata especificamente de trabalhos em espaços confinados. Eh, Muitas vezes é necessária a utilização de produtos químicos, né, para o operador ali, para o inspetor conseguir identificar essas potenciais, eh, fissuras, trincas dentro do tanque. Enfim, é uma é uma logística bastante complexa, né, que demanda diversos fornecedores, enfim, acaba sendo um ponto de dor aos nossos clientes quando tem que realizar esses tipos de inspeção. Nossa, Tiago, do jeito que você falou hoje, como é feita, como é realizada essa inspeção de tanques e torres de secagem, a gente pode dizer até que é arriscada, né? Tem a questão do andaime, da NR33. Além do que você falou, assim, da questão talvez da logística, de ter vários fornecedores envolvidos, se você puder elencar um grande benefício da inspeção com o robô, qual que seria? Com certeza, a grande vantagem do robô é em relação ao tempo, né. Então, hoje, no método tradicional, para fazer a inspeção de um tanque, leva-se dias ou semanas, né, porque você precisa entrar, precisa montar o andaime, você precisa ter toda essa logística interna. Com o nosso robô, você consegue fazer em apenas horas ou dias, obviamente, dependendo do tamanho do tanque. O segundo ponto é relacionado à higiene, né. Então, como você não precisa entrar dentro do tanque, se torna um equipamento muito mais higiênico, você não precisa utilizar produtos químicos para poder fazer a identificação das trincas, das fissuras, enfim, é muito mais higiênico em relação a isso. Legal, você falou das horas, né, Tiago, são menos horas, então isso, assim, menos horas está relacionado diretamente a uma parada menor de produção, ou seja, o cliente pode voltar à operação muito mais rapidamente que o método convencional, né? Não, sem dúvida, você consegue aproveitar talvez uma parada de equipamento, uma manutenção planejada, uma manutenção preventiva curta,
e você consegue também aproveitar e fazer a manutenção desse tanque, né, a inspeção, desse tanque, né. Tiago, a gente está falando de um robô para inspeção de tanques e torres de secagem da Tetra Pak, mas quando as pessoas pensam em Tetra Pak, elas não pensam talvez no robô para fazer inspeção de tanque, elas pensam na como nós somos conhecidos, né, como uma empresa que fornece a caixinha, equipamentos de invase. Então o robô ele é apenas para esses clientes, ou seja, para clientes que possuem a máquina da Tetra Pak e a caixinha da Tetra Pak ou não? Ele é aplicado para a indústria de alimentos de uma maneira geral? O nosso equipamento ele tem compatibilidade universal, né, então, o equipamento consegue trabalhar com qualquer marca, qualquer aplicação, desde que seja um tanque ou um equipamento que tenham superfícies lisas, como um aço inox ou até mesmo com pintura, PU, por exemplo, né. O importante é que sejam superfícies lisas. Quanto à aplicação, equipamento, marca, enfim, a gente consegue atender a todas as indústrias, né. Bacana, então aqui, por exemplo, um tanque que a gente estoca farinha, ou um tanque de uma charuparia, de uma cervejaria, a gente poderia usar o robô, né. Esse robô, ele é o típico exemplo do Tetra Pak é para você, né, então não é só apenas para quem tem caixinhas que produzem caixinhas da Tetra Pak. Exato. Bem, Thiago, então baseado na sua resposta, reforçando, né, a inspeção o robô é utilizado para inspeção de tanques e torres de secagem que tenham superfície lisa e limpa. Você tem algum exemplo de alguma inspeção que a gente tenha feito recentemente? Como que foi? Tenho. Tem um caso de uma inspeção que eu acompanhei, né, era uma torre de secagem de pó, ela tinha 16 metros de altura por 10 metros de diâmetro, então era uma torre muito grande, e com o nosso robô a gente conseguiu fazer a inspeção em apenas 2 dias, né, se fosse comparado com o método tradicional, no mínimo 10 dias eram necessários para ser feita a inspeção nesse tanque, né. E ali, bom, foi um sucesso, né, o cliente ficou super satisfeito, porque no final a gente entregou um relatório para ele, super detalhado, né, então com todos os pontos, e aí a gente identifica, através de fotos e localizações precisas onde foram identificadas essas falhas no tanque, né, então, a gente entrega esse relatório para o cliente e ele consegue depois atuar, né, diretamente nos pontos onde foram identificados. E ali foram identificados marca de ferramental, falha na solda, e algumas incrustações de produto, residual de produto, né, enfim, diversos pontos que foram identificados e no final do dia o cliente ficou muito satisfeito, né, ele ficou impressionado com o tempo realmente da execução, né, que ele estava acostumado a fazer uma inspeção de forma manual, né, de forma tradicional, e com o nosso robô foi realmente Muito mais rápido. muito mais rápido, né. É, imagina assim, a satisfação do cliente em fazer a inspeção de uma maneira mais rápida e ter esse relatório tão bem detalhado. Exato. Eu acho que vale a pena aqui reforçar que o serviço em si, né, então ele inclui a gente lá, Tetra Pak, com o robô, fazer a inspeção e entregar esse relatório também, né, mostrando ali os pontos de melhoria, né. Esse é um grande desafio dos nossos clientes, né, de parar o equipamento, parar essa produção para poder fazer esse tipo de inspeção. Você imagina ter 10, 15 dias com esse equipamento parado, o principal equipamento da fábrica, que é a torre de secagem, parada por 10, 15 dias, né. Então quando a gente executou em 2 dias, o cliente ficou super satisfeito. E isso né, então imagina assim, às vezes o cliente tem muito mais que um tanque, muito mais que uma torre de secagem, então se a gente pega aí 2 horas, sendo que era antes 2 dias, antes era 10 dias, então imagina quantos tanques a mais ou torres de secagem é possível fazer no mesmo período de tempo, né. Aumento de produtividade absurdo. Maravilha. Tiago, muito bom. A gente aqui falou do robô, explicamos sobre esse lançamento da Tetra Pak de 2025 e a gente falou muito diversos benefícios que o robô traz, mas um deles, sem sombra de dúvida, é a questão da rapidez, da agilidade em fazer essa inspeção. E isso está vinculado diretamente ao custo operacional, né? Porque é uma manutenção mais rápida, diretamente relacionado a um menor custo operacional. Muito bom, gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação e a gente tem várias pessoas assistindo esse webcast, então assim, para quem teve interesse, que eu imagino que sejam muitas pessoas, para quem tem interesse em saber um pouquinho mais sobre o robô ou até mesmo enviar uma solicitação, como que pode fazer? Bom, Maíra, primeiramente eu quero agradecer ao convite, foi muito legal participar aqui dessa conversa, desse bate-papo com você. Para quem quiser tirar as dúvidas ou saber um pouco mais sobre o produto,
pode contatar diretamente o seu representante de vendas, né, o seu representante comercial, ou então enviar suas perguntas, e comentários através do campo aqui do nosso bate-papo. Perfeito. E eu gostaria de reforçar novamente que Tetra Pak é para você. Então, nós trouxemos aqui um exemplo de um robô para fazer inspeção de tanques e torres de secagem, que não necessariamente é para uma planta ou um cliente que tem a máquina da Tetra Pak ou a caixinha mesmo, que é a nossa embalagem. A Tetra Pak é uma fornecedora de ponta a ponta, a gente tem soluções de processamento, soluções de invase, como somos conhecidos, e também de serviços. E o robô é um bom exemplo do que a Tetra Pak é para você. Muito obrigada.